Capítulo 7 do livro A Vida Além da Dor, com o Dr. Braz Gondim, com o título Feridas e Falsas Crenças. Em cada cicatriz, uma história distorcida se entrelaça, alimentando a ilusão do eterno sofrimento. Uma das principais características do trauma emocional trata-se da experiência pré-verbal. Vivenciamos angústias, sentimentos de inadequação, rejeições que sempre estiveram ali, percebidas como uma personalidade formada. Os traumas vividos na infância podem se manifestar posteriormente como característica que se confunde com parte da personalidade ou do temperamento de alguém. A dificuldade em explicar ou racionalizar essas questões é o que se caracteriza como pré-verbais, uma vez que estão enraizados com essência anteriores às habilidades verbais e consciente. É perfeitamente compreensível que a experiência em terapeuta de muitos pacientes que passaram por traumas possa ser frustrante. Ao recomendar a psicoterapia, muitos devem relatar dificuldade em falar sobre seus problemas. Estabelecer uma conexão significativa com o psicólogo ou médico, ou até mesmo a sensação de que terapia não está funcionando. Essas emoções são válidas e precisam ser observadas e trazidas à luz. É importante lembrar que cada pessoa é única em seu processo. A natureza pré-verbal da experiência interagindo com as terapias faladas convencionais muitas vezes parece não fazer sentido para o paciente. Como falar de um evento que se apresenta com lacuna de memória ou presença de bloqueios emocionais? Nem sempre o que aconteceu de forma traumática pode ser lembrado, e não é porque não é lembrado que não aconteceu. Vários pacientes que já passaram por meu consultório, quando orientados sobre a necessidade da psicoterapia, respondia imediatamente que suas experiências pessoais haviam sido ruins e tinha dificuldade em identificar resultado da terapia. Além de expressar nossa voz, vivenciar a verdade e a recompensa valiosa de uma vida restaurada. No processo de cura, é essencial o movimento que fazemos para experimentar segurança e autonomia emocional, enfrentando as feridas e os desafios internos. Encontrar coragem para olhar de frente para os nossos medos e inseguranças é um passo significativo rumo à cura emocional. Por meio desse movimento, abrimos espaço para uma vida mais autêntica e plena, permitindo-nos reconectar com nossa essência e alcançar uma sensação de paz interior. A cura é uma jornada transformadora em que cada passo é uma vitória na busca por uma vida mais significativa e realizada. A experiência pessoal de muitos pacientes que estão tratando de suas angústias em segurança é intensa. Por isso, a aproximação com a figura do terapeuta é de muita importância. O profissional, conselheiro ou sacerdote, ao perceber esse padrão, precisa gerar um ambiente de segurança e, ao mesmo tempo, ser capaz de ingerir com o fluxo emocional daquele momento. Isso será fundamental para a sensação de conexão perdida pelo trauma. O vínculo e a sintonia entre as duas partes devem ser estabelecidos. Nem sempre o tratamento será a exposição dos eventos ocorridos. Trazer de volta algumas lembranças pode funcionar como verdadeiro playback, ativando gatilhos e assim reduzindo a interação com ferramentas de controle. O foco passa a ser lembranças do evento e a experiência repetida naquele momento. O tratamento trauma implica
vivenciar essas ferramentas no presente, entendendo que o ocorrido já não existe mais. As feridas que acumulamos ao longo do tempo afetam profundamente nossa percepção de identidade. Receber amor torna-se uma tarefa complexa, uma vez que a linguagem e a percepção emocional são influenciadas pelas cicatrizes deixadas pelas feridas. O entendimento e a percepção do afeto acaba ficando preso em uma narrativa específica. Mesmo a empatia do terapeuta mais bem intencionado pode parecer insuficiente diante dessa fantasia negativa. A experiência emocional percebida passa a ser considerada a verdade absoluta da vida. Em uma ocasião, fui procurado por um paciente que buscava melhorar seu jeito de ser. Ele descrevia sua personalidade como irritado e evitativo, acreditando que isso fazia parte do que ele era. No entanto, ao compartilhar sua história comigo, pude perceber que sua infância foi marcada por sofrimento devido ao bullying e a dificuldade em fazer amigos na escola e no bairro onde vivia. Essas experiências afetaram sua vida adulta, resultando em bloqueios nos relacionamentos, dificuldade em confiar nas pessoas e até mesmo em expressar suas emoções. Ao longo do acompanhamento, ele compreendeu que sua angústia e ansiedade estavam profundamente ligadas à visão que mantinha de si mesmo como um menino vulnerável que sofreu bullying. Com o tempo, ele começou a questionar essa percepção negativa e passou a reinterpretar quem ele realmente era no presente, sem ser limitado pelas experiências passadas. Esse momento de autodescoberta e libertação foi transformador. Aos poucos, ele se livrou da identidade de vítima e abraçou um novo senso de autoestima e potencial. Essa mudança interna permitiu que ele desenvolvesse relações mais saudáveis e genuínas com os outros, e finalmente encontrasse a coragem para se abrir emocionalmente. Aos poucos, ele começou a gostar de si mesmo e aceitar a possibilidade de ser amado e apreciado por outras pessoas. Essa jornada foi desafiadora, mas também gratificante. E ao final do processo, ele se sentiu mais confiante, entusiasmado e esperançoso em relação ao futuro. Esse paciente precisou enfrentar suas dores, crenças que o acompanharam por muito tempo. Mas ao encontrar coragem para explorar essas questões e desafiar suas antigas narrativas, ele deu os primeiros passos em direção a uma vida além da dor. Com a ajuda certa, ele pôde desvendar seus verdadeiros potenciais e redescobrir a capacidade de viver uma vida mais plena e significativa, livre das amarras emocionais do passado. As crenças que estabelecemos sobre nós mesmos estão intricamente ligadas às nossas expressões emocionais quando houve algo que feriu no passado. Essas crenças foram desenvolvidas em um momento que não tínhamos habilidade de compreender completamente o contexto das situações que enfrentávamos. Isso leva a comprometimento do nosso valor pessoal e, como consequência, afeta nosso autocuidado, a capacidade de nos amar de forma saudável e necessária torna-se disfuncional quando acreditamos nas mentiras da desvalorização pessoal, de não merecermos afeto e de não podermos crescer e nos desenvolver plenamente. É verdade que o que aconteceu no passado não pode ser mudado, mas podemos simplesmente mudar o que aconteceu. No entanto, mesmo após enfrentar o abandono ou a violência, é possível encontrar felicidade novamente. Lembrar-se do que essas experiências não definem quem você é.
É hora de recomeçar de forma madura e construir novos relacionamentos. Talvez não houvesse alguém para te apoiar quando mais precisou, mas o fato de ter achado até aqui mostrar que você tem a força necessária para se levantar e ser a pessoa que oferece a mão amiga que não recebeu. Não é apenas sobre ressignificar o passado, é sobre ser e viver uma nova experiência no presente. Você pode não ter tido culpa do que ocorreu, mas tem o poder e a responsabilidade de resolver. Talvez esteja se perguntando: mas como? Não sei por onde começar. Estamos juntos nessa jornada e nesse processo. O objetivo aqui é entender a necessidade de se conectar de forma positiva e saudável com esse renovo. Sua história passada pode não ter tido nada esperançosa, mas a capacidade de dominar as emoções sobre ela traz a esperança. Entenda que há algo na verdade da sua história que será libertador para a vida de outros. Nada é mais positivo e influenciador do que o testemunho de superação e recomeço. A cura não acontece em um único evento, mas sim ao longo de um processo. Acreditar que grandes acontecimentos podem trazer uma cura rápida pode ser angustiante. Buscar aprovação pública pode nos levar a uma busca desesperada pelo ego, mas a verdadeira necessidade é de conexões significativas com pessoas reais, em vez de buscar reconhecimento diante de inimigos. As curas reais e duradouras surgem de processos intensos de autodescoberta e crescimento. Quero dizer que não existe uma fórmula rápida para a cura, mas entender o processo nos guiará para descobrir uma vida livre das prisões emocionais. Ao longo do tempo, podemos nos afastar da mágoa, da vergonha, da culpa, do ressentimento, da ira e da rejeição. A verdadeira cura é vencer o tempo e a pressa, permitindo-nos crescer e evoluir. Isso tudo se trata de pessoas vivendo de forma livre, seu potencial, sua capacidade de amar e ser feliz. Pessoas que estão em busca de recuperar seu senso de si e encontrar sua identidade e propósito. De acordo com Freud, nossa identidade é um resultado complexo de um processo contínuo em que incorporamos experiência do ambiente e de relacionamentos. Da mesma maneira, a cura requer um processo. Nossa identidade é composta de diversas coisas que fazemos e papéis que desempenhamos, como ser filho, pai, marido, amigo, irmão ou profissional. Esses papéis são como peças de um quebra-cabeça que nos ajuda a compreender quem somos. No entanto, em meio a situações difíceis e traumáticas, podemos nos sentir perdidos, como se parte importante de nós tivesse desaparecido. É como se um vazio interior, um buraco negro, sugasse nossos talentos e habilidade. As perguntas podem ser muitas e a sensação de vazio pode ser avassaladora. Contudo, é fundamental lembrar que, mesmo nessas situações desafiadoras, ainda podemos encontrar uma maneira de recuperar nossa identidade e brilhar novamente. A jornada pode ser difícil, mas com apoio, compreensão e autocuidado, podemos reconstruir nosso quebra-cabeça interior. Ao reconectar-nos com nossos talentos e habilidades, encontraremos a força para superar esses momentos e florescer novamente. Certa vez, outro homem procurou buscando ajuda. Apesar de ser fisicamente forte, saudável, ter um casamento feliz e filhos em crescimento saudável, ele estava enfrentando sérias crises financeiras com perda significativa em sua empresa e tinha dificuldade em cumprir com as responsabilidades familiares.
Mesmo com todas as evidências de suas habilidades, ele se sentiu incapaz de resolver esses problemas e garantir o futuro de sua família e fazer uso inadequado de medicação sem supervisão médica, no intuito de avaliar, aliviar essa carga. A esposa e os amigos reconheciam suas competências profissionais, mas uma insegurança parecia bloquear seu desenvolvimento e sua prosperidade. O trauma havia deixado uma marca em sua identidade, tornando difícil permanecer firme durante momentos difíceis, minando seu potencial e resiliência para agir. Ele se sabotava com insegurança constante, sempre buscando números para se comparar com outros e perseguindo uma idealização de si mesmo, que parecia inatingível. Aos poucos, o brilho em seus olhos se apagava e ele perdia o prazer em realizar suas atividades cotidianas, evidenciando episódio depressivo. Ele me disse: Doutor, sinto um vazio enorme, uma falta de sentimento, simplesmente não consigo. Meus pensamentos são sempre negativos e me sinto como se estivesse sempre tenso e angustiado. Com o tempo, notamos melhorias significativas quando ele deixou de buscar a necessidade de exibir suas conquistas, passando a valorizá-las internamente. Agora estava envolvido com o acompanhamento profissional e com o cuidado de si. Além disso, desenvolveu habilidade para lidar com os gatilhos emocionais e regular suas emoções. Como resultado, seus gastos pessoais diminuíram e sua organização financeira melhorou consideravelmente. Ele se sentia mais seguro de si e suas compulsões estavam mais sob controle. Com dedicação, seus talentos e recursos tornaram-se a fonte de boas experiências, em vez de causar estresse e ansiedade. A mudança do foco de exibicionismo para o crescimento pessoal trouxe resultados benéficos para a vida dele, permitindo que vivesse de forma mais equilibrada e satisfatória. Essas transformações o levaram a um caminho de autodescoberta e bem-estar emocional. Quando há uma ruptura da identidade, somos tomados por um vazio existencial, o que se compromete à capacidade de regulação, perder-se uma autorreferência interna saudável que nos gerencia emocionalmente. Sem o eu adulto e seguro, esse vazio dá lugar à busca pela experiência no universo dos pensamentos. É o que ocorre quando perdemos alguém importante com quem tivemos uma relação profunda ao longo dos anos. É natural sentir um vazio imenso e ser difícil de se imaginar sem a presença dessa pessoa. A ausência dela deixa um buraco em nosso coração e nos perceber lidando com essa perda pode ser uma tarefa desafiadora. Sem a identidade, tudo será a busca pela emoção. Quando nos falta uma identidade definida, somos impulsionados a buscar a satisfação emocional fora de nós mesmos. Procuramos constantemente por coisas externas que justifiquem nossas ações ou iniciativa. Esse processo afeta a nossa narrativa interna e existencial, influenciando a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Nessa busca intensa, nos perdemos no campo das ideias, criando fantasia do mundo ideal, do amor perfeito e da vida ideal. Essas construções mentais nos levam a imaginar como seria se tivéssemos total controle sobre situações e acontecimentos, mas muitas vezes isso se distancia da realidade, tornando-se um caminho ilusório e pouco sustentável para a realização pessoal. A frase do filósofo René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo,
merece talvez uma releitura. Se passo a ser meus pensamentos, o que será daquele homem citado no último exemplo com problemas financeiros? Nos dias em que sua mente apenas conta uma história de fracasso? E o pior ainda, sem a capacidade de explicar para si essas emoções? O que será do indivíduo no dia mau, em que seus pensamentos são consumidos por lembranças ou episódio do passado? Seria o pensamento que define o valor de alguém? Uma vez que esses fenômenos internos se estabelecem dessa forma, as emoções tornam-se objeto de maior desejo. A busca pela intensidade emocional passa a ser uma forma de interpretar a si e o mundo ao redor. Em um estudo realizado por pesquisadores americanos, crianças foram acompanhadas após terem vivenciado o abuso e observaram seus resultados após 20 anos. O resultado foi que, em aproximadamente 80% dos casos, esses indivíduos, agora adultos, apresentaram transtorno de personalidade borderline, um padrão difuso de instabilidade em suas relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e da impulsividade acentuada. Tudo isso surge no início da vida adulta, com uma forte perturbação da identidade, uma busca por vivência de intensidade emocional, como tudo ou nada, agora ou nunca. Quando se passa a viver com base na referência das emoções, ao ímpeto para o perigo, para projetos, aventuras e relacionamentos arriscados. Sem a identidade, o indivíduo passa a viver sob o risco e a consequência dos estímulos. A síndrome de memória falsas relacionadas ao trauma emocional é uma condição em que a pessoa acredita firmemente em memórias que não são baseadas em fatos ou que são distorcidas. Essas memórias podem ser sugestionadas por terapeutas, grupos de apoio, mídia, entre outros. A síndrome de memória falsa é controversa na comunidade científica, com alguns profissionais de saúde argumentando que a condição é real e outras, que é um artefato de processo terapêutico. De acordo com a American Association, a maioria das evidências científicas sugere que grande parte das memórias recuperadas sob hipnose ou outras técnicas de regressão não são confiáveis. No entanto, é importante que os profissionais de saúde reconheçam que algumas pessoas podem realmente acreditar em memórias falsas e que essas crenças podem ter impacto negativo em sua vida. Alguns estudos têm explorado o impacto dessa memória falsa na saúde mental, mostrando que elas podem levar à ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Você conhece alguém que precisa ouvir esse capítulo? Você se identifica com ele? Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.